Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast NA. Eu sou Alexander Horta e hoje pecuária é o destaque aqui na nossa conversa. Meu convidado nasceu em Bauru, aqui no interior de São Paulo, mas foi criado em Ribeirão Preto, formado em agronomia pela Universidade lá de Espírito Santo do Pinhal, a Unipinhal, especializou-se em pastagens na Exalc, aqui de Piracicaba. Se tornou um grande conhecedor aí de pastagens. Tem 2 livros sobre o assunto, sobre o tema, e promove cursos pelo Brasil afora, além de cursos digitais que vêm sendo desenvolvidos desde 2017. Imaginem quantas pessoas já passaram pela mão desse homem. A gente está falando do Wagner Pires, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, viu, Wagner? Obrigado por estar aqui com a Alex. gente. É um prazer estar com vocês aqui e a gente sentar para falar daquilo que eu mais gosto, que é pastagem. Pois é. Como é que começou essa história na sua vida, Wagner? Como é que surgiu essa paixão por pastagens? E você estava me contando que nunca teve uma tradição de fazenda, a família não tem fazenda, enfim. Como é que surgiu isso? Bom, quando a gente forma, a gente procura o que aparece no mercado, né? Eu, sinceramente, eu não tinha não sabia o que eu ia fazer quando formasse. Sabia que eu precisava trabalhar e não tinha berço de pecuária, não tinha ninguém na família que tinha mexido com boi, com leite, nada. E lá fui eu para o mercado. Seu pai fazia o quê? Meu pai era representante comercial. Me mãe? ensinou a vender. Minha mãe era professora. E eu saí e o primeiro emprego, meu primeiro trabalho, foi uma fazenda de um parente no Paraná. Mas como lidar com um parente é complicado, eu passei lá 4 meses e não deu certo e voltei. Vim para uma das maiores empresas na época de semente de milho do Brasil, que era a Agroceres, mas coincidentemente, lá na Agroceres tinha uma divisão de forrageiras. E aí entre as outras atividades minhas, eu fui trabalhar também nessa área. E aí foi quando eu comecei a gostar muito da parte de pastagem. Passei alguns anos na Agroceres, me desliguei e fui para uma empresa de forrageira. Uma das maiores empresas do Brasil, até essa empresa já não existe mais. E lá foi minha grande escola. Eu viajei o Brasil todo, dando palestra, dando treinamento, aprendi a falar em público e aprendi a mexer com pastagem dentro da fazenda do pecuarista. Quanto tempo você ficou nessa empresa? Foram mais de 10 anos aí, trabalhando entre idas e vindas e sempre foram bastante tempo. Até 98. Você acha que ali você teve o suporte técnico, o embasamento, o conhecimento? Prático. Ali eu tive a prática, eu vi o que é pecuária, eu pus o pé na lama e conheci uma quantidade enorme de problemas e de soluções e de regiões distintas do Brasil. O Brasil é muito grande e é muito diversificado. Quando você para fazer uma análise da situação do Brasil em termos de pastagens, a gente é conhecido lá fora por ter o tal do boi verde, o boi de capim, enfim, essa tradição vem mudando um pouquinho nos últimos anos com a chegada dos confinamentos, mas o pasto ainda tem muita importância para a produção pecuária brasileira. Só que me parece que o pecuarista ele não está cuidando bem do pasto dele. É uma impressão ou é uma realidade isso? Infelizmente é uma realidade. Alex, o que acontece? A gente tem que olhar muito pela história da evolução da pecuária brasileira. Quem abriu o Brasil, quem desbravou o Brasil foi a pecuária. A pecuária ela era restrita aqui no Sudeste, na São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Era uma pecuária tradicionalista, era uma pecuária que mexia com gado de corte, também tinha leite, era tudo extensiva, né? Totalmente extensiva. O que começou a acontecer? A pecuária começou gradativamente, foi migrando para o centro-oeste, foi abrindo fronteiras. E isso foi subindo e foi
até o centro-oeste, onde começaram a se instalar as propriedades. Depois, mais um segundo momento, ela foi para o norte do Brasil. E aí, naquela fase dos militares, nós precisávamos tomar posse do Brasil. E aí, o pecuarista, ele pegou concessão de terras, alguns casos comprou, mas terras muito baratas. E a pecuária foi se instalando. Mas sempre uma pecuária extrativista. Atrás da pecuária, Alex, veio caminhando gradativamente, a passos lentos, a agricultura. E ela foi subindo também, ela foi buscando novas fronteiras. E o que aconteceu? Chegou um momento que a agricultura começou a tomar espaço aonde dava da pecuária. Mas ficou mais lucrativa. Sim, era mais lucrativa, era mais técnica, era mais profissional. E a pecuária brasileira sempre foi extrativista. Sempre. Então, uma pessoa que aprendeu com o avô, aprendeu com o pai, e é pecuarista hoje, e o avô e o pai nunca adubaram um pasto, só derrubaram fazenda, derrubaram mata e formaram fazenda, e construíram grandes fortunas. Você acha que a pessoa acha que é necessário fazer algum tipo de adubação, algum tipo de intensificação, o uso de alguma tecnologia? Não. Então, nós não podemos crucificar a pecuária brasileira, o pecuarista brasileiro, porque ele foi formado dessa forma. Agora, a pecuária, ela está no DNA do Brasil. Todas as cidades do Brasil têm boi. Todos os municípios do Brasil têm boi. Então, nós temos uma área de pecuária continental. O Brasil, eu costumo falar isso, ele tem a maior área de pastagem do mundo, mas também tem a maior área de pastagem degradada do mundo. Por causa desse extrativismo, desse comportamento de criação. Justamente. Só que daí a agricultura veio tomando espaço e a pecuária precisou se mexer. Justo. Houve uma época, lá por volta do ano 2000, alguma coisa assim, nós começamos a ver o quê? O pessoal começou a mudar, começou a falar em intensificar a fazenda, em botar mais boi na fazenda. E aí, o que começou a acontecer, Alex? A degradação começou a acelerar. Você punha mais boi e você degradava mais depressa a fazenda. Por quê? Porque a fazenda não era bem estruturada para isso. E a degradação foi acontecendo, e aí o pecuarista foi comprando mais terras, mais fazendas, e foi ficando um rastro de áreas degradadas no Brasil. Aonde a terra era plana, a agricultura foi entrando e tomando essas áreas e anexando, e foi absorvendo. Poxa, quando a agricultura chegou no Cerrado brasileiro, todo mundo falava que a agricultura, ali não se produziria nada. E o Cerrado se tornou um dos maiores produtores de soja do mundo, e arroz e outras culturas. Então, o que acontece? O pessoal começou a desenvolver técnicas de melhorar a fertilidade e foi adequando o solo para produzir mais. E aí que conecta a sua história com a história da pecuária. Sim, porque... Nesse momento você já tinha esse conhecimento e essa propriedade. Sim. E aí o que ocorre? Ocorre que nós tivemos a Embrapa. A Embrapa foi a grande responsável e trouxe um leque de gramíneas diferentes para o Brasil. Você fez um trabalho lindíssimo de seleção e foi lançando variedades. O que aconteceu inicialmente? A Embrapa procurou desenvolver materiais que toleravam a baixa fertilidade. Botar materiais de melhor qualidade, mas sem mexer na ferida. Sem fazer o produtor encarar o pasto como uma lavoura. E esse foi o primeiro momento.
Depois, quando nós começamos a ver pecuarista perguntando, não, mas qual é a gramínea que produz mais? Eu quero plantar ela. Ora, a gramínea que produz mais é a gramínea mais exigente. Então, Alex, aí foi aonde começou a necessidade, começou o interesse do pecuarista em melhorar a fertilidade e fazer produzir mais. Wagner, daí entra a sua missão, ó, o seu jeito de trabalhar. O que você viu ali como possibilidades que poderia ajudar de alguma forma o pecuarista? Aonde que estava o pulo do gato ali de uma renovação ou de uma recuperação de pastagem? O Alex, eu sempre fui uma pessoa assim, que eu procurava sempre falar do jeito mais simples, mais prático. Dizem que a pessoa vale pelo que sabe, mas mais vale aquela pessoa que sabe como dizer aquilo que sabe. Então, eu sempre... a boa comunicação. A boa comunicação. Eu sempre fui um palestrante, um professor. Eu nunca dei aula em universidade. Eu dou aula em pós-graduação em alguns centros, assim, mas nunca me fechei dentro de uma universidade. Eu fui no campo. E aí, o que acontece? Eu sempre procurei passar o meu conhecimento de uma forma bastante prática para o pecuarista. Aí é onde eu fiz a diferença. Por onde eu passava e dava os treinamentos ou fazia uma palestra para uma empresa, alguma coisa assim, depois eu ia colhendo os resultados. Você deixou de ser empregado daquela empresa para criar a sua própria empresa. Isso, eu criei a minha própria empresa, criei um modelo de palestra, criei um curso, e o fato de eu ter a pastagem como a minha vida, eu foquei muito na solução dos problemas do pecuarista. E aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu criei, Alex, foi uma metodologia de diagnóstico. Eu desenvolvi uma metodologia bastante prática e simples que permite que o pecuarista identifique se aquele pasto dele é um pasto totalmente degradado e tem que ser reformado, é um pasto que está em degradação, e aí ele tem um modelo, uma situação onde ele pode recuperar aquilo com herbicida, dar um bom resultado, ou um outro modelo mais avançado que ele tem que fazer um plantio de gramíneas, ele tem que estimular com correção de fertilidade do solo e aí mais, ou é um pasto bom. Então, eu comecei a divulgar essa metodologia, isso começou a ajudar o pessoal, os técnicos das empresas começaram a usar essa metodologia, então aí o trabalho da gente foi indo ao vento. Sua primeira preocupação, então, foi com a renovação da área e estruturar aquela área para receber os animais. Isso, o meu trabalho, ele se define em quê? Eu entro para dentro da fazenda do pecuarista, faço os levantamentos com ele. Tem fazenda, Alex, que eu pergunto assim pro pecuarista, quantos pastos o senhor tem? Ele não sabe. Ele não sabe quantos pastos tem na fazenda dele. Tem esse nível. E eu pergunto pro pecuarista, qual é o GMD daqui da sua fazenda? Ele fica olhando para mim assim. Eu falo, quanto que o seu gado ganha por dia? Quantas gramas o seu gado ganha por dia? 1 quilo. Tem certeza? Vamos medir? E aí você começa a medir, o gado ganha 300 gramas. Então, o que é fundamental, Alex? Que o pecuarista, primeiro, ele tome pé do problema. Então, ele tem que ter um diagnóstico na fazenda dele, ele tem que entender a situação dele, como é que está a situação da fazenda dele. Eu ensino isso nos meus treinamentos. Aí, depois, o que fazer? Aí vem a choradeira. Por quê? Eu não tenho dinheiro, seu Wagner. Não dá para fazer. Eu falo, não, mas vamos vender uma parte do seu gado. Não posso mexer no gado, porque senão eu vou faturar menos.
tá bom, então vamos arrendar uma parte da fazenda para agricultura, vamos fazer uma integração lavoura-pecuária. Não, também não dá. Então ele não quer abrir mão de nada. É duro da gente vencer essa barreira de resistência. Aí eu começo assim, duvida de mim? Ó, dá para dobrar, dá para quadruplicar aqui. Vamos fazer numa área. Aí eu proponho ao pecuarista a gente fazer uma ilha de tecnologia dentro da fazenda dele. Olha, nós vamos pegar aqui 50 hectares aqui da sua fazenda e o senhor vai seguir a minha orientação. Nós vamos fazer isso aqui como deve ser feito. Não, mas eu consigo fazer mais. Não, mas eu não quero que o senhor faça mais. Eu quero que o senhor faça 50. Vamos aprender aqui. Vamos aprender com isso aqui. E aí ele começa a fazer. Alex, quando o pecuarista começa a dar um pouquinho para a planta, para a pastagem, ele já começa a ter o resultado. E aí o pasto... Você está falando de adubação. De adubação. Mas muitas vezes não é nem adubação, Alex. É limpeza de plantas daninhas. O Brasil é tremendamente sujo de planta daninha. Por quê? Porque o pecuarista vai lá, desmata aquela fazenda, queima um mato, enlera e joga semente de capim. E faz algumas divisões e forma um pasto, está feita a fazenda. Um curral, beleza. Aí o que acontece? Ele começa a usar a pastagem. Mas ele não aduba a pastagem. E o boi ele tá pondo boi. Passado alguns anos, Alex, aquele pasto já começa a se degradar. Ele começa a perder o vigor. Uhum. Quando ele começa a perder o vigor, quem é que começa a encontrar espaço e sair? A planta daninha. E começa a sujar o pasto. Então, pastos com planta daninha é um indício de degradação. É o começo de tudo. Tá? Então, o pecuarista, eu tenho um pasto muito sujo. Ali está degradando. Ali está estragando o seu pasto. Mas herbicida é caro. Caro é você não conseguir produzir capim. Isso é caro. Então, vamos lá. Aí, ele quer limpar a fazenda toda de uma vez. Não, meu amigo. Vamos devagar. Vamos limpar uma parte. E outra coisa, você não limpa pasto em 1, 2, 3 anos. Você limpa pasto em 5, 6 anos. Por quê? Porque você faz o primeiro ano de herbicida, área total. Você tem uma eficiência de 70%, volta. Uhum. Mas tem sementes que estão lá de 2, 3 anos que vão começar a germinar. Então, o primeiro ano quase você não enxerga. Aí no segundo ano já diminui bastante. No terceiro diminui mais ainda. A partir do 4º ano, você começa a fazer catação. Pega uma planta aqui, outra ali. Uhum. Aí o custo vai lá embaixo. E aí aquela área está limpa. Vamos para outra. Então você tem que ter área de primeiro ano, área de segundo ano, área de terceiro ano. Planejamento. Vai aos poucos. Entendeu? Quando você limpa a fazenda e divide o pasto, eu dobro. O que você chama de dobrar? Se cabia naquela fazenda uma cabeça por hectare, passa a caber 2. Se tinha uma cabeça e meia, eu vou para 3. Só com herbicida e divisão. Sem mexer em adubação. Começou o milagre aí. Começou o milagre. Entendeu? Mas isso é um trabalho contínuo, é um trabalho que você vai fazendo. Muitas vezes eu não faço na fazenda toda, eu faço numa parte da fazenda. E o pecuarista tem que... Quando eu começo essa arrumação na casa, aí eu tenho que treinar o pecuarista, treinar o gerente, treinar o vaqueiro a manejar corretamente o pasto, porque começa a sobrar capim. Então você tem que ter divisão justamente para você rodar o gado e dar um descanso para o capim. Aí mora o segredo. Se eu não me engano, é a própria Embrapa que tem uma régua que mede a altura do capim de entrada e de saída. Entrada e saída. Um equipamento maravilhoso. Maravilhoso.
Então, o pecuarista tem que aprender. Alex, o pessoal não marca chuva. O pecuarista não marca chuva. Você falou para mim, da água, o período das águas, o período da seca. Como é que tem fazenda que eu vou que o pecuarista ele não sabe quanto que chove na fazenda dele. Então, tem que ter o capricho, o zelo. Tem lá perto da casa do vaqueiro, num lugar descampado, pega um copinho lá, um pluviômetro. Todo dia o vaqueiro sai lá, olhou, choveu 10 milímetros, joga a água fora, vai lá atrás da porta, pega a planilha, um papelzinho lá, anota naquele dia 10 milímetros, no outro dia 20, no outro dia 5 e vai marcando. Isso é importante? Para você construir a curva da fazenda. Aonde está a chuva, aonde está a seca. Aí você começa a fazer o planejamento da fazenda. Quantos bois eu trabalho nas águas, quantos bois eu trabalho na seca. E tem isso também, né? Tem isso também. Para você potencializar o ganho de peso. O ganho de peso. Animal. Aí começa a ter a pergunta, ô Wagner, não dá para melhorar esse nível na seca? Dá. Vamos fazer um calcário? Uma calagem? Calagem é cálcio e magnésio. O cálcio é extremamente importante para fazer raiz. Depois nós temos o gesso, que é cálcio e enxofre. Depois nós temos o fósforo, que também faz uma quantidade enorme de raiz. E faz a planta produzir mais, faz a planta perfilhar. Ô Wagner, enfim, a gente começa já então a tratar o pasto como uma cultura. Como uma cultura. Agora, qual que é a dinâmica dessa colocação de adubo, dessa adubação? Ela precisa ser adubada todo ano? Ela tem épocas para ser adubadas? Como é que funciona isso? Tem épocas para ser adubado e você tem uma sequência didática e técnica que você deve seguir. Primeira coisa, tem muito pecuarista por aí queimando dinheiro, perdendo dinheiro com adubação. Joga coisas que não precisam. Então, o pecuarista tem que fazer corretamente a amostra do solo e aí pega essa amostra do solo, manda para o laboratório, o agrônomo vai interpretar. Essa análise de quanto em quanto tempo? Essas análises, a pecuária não é tão exigente como é a agricultura. A cada 2, 3 anos, a gente repete a análise de solo. Isso depende muito, é claro, do nível de intensificação da fazenda. Uma fazenda que eu estou trabalhando com 10 unidades de animal por hectare, eu faço análise todos os anos. Uma fazenda que eu trabalho com 3 unidades de animal, 2, 3 unidades, eu faço a cada 4, 5 anos eu faço análise. Vamos tomar como exemplo aquela propriedade que você já conseguiu dobrar. Sim. Quando você passa a fazer adubação, você consegue ampliar essa capacidade de animais por Com certeza. Aí, e por que é importante uma análise? Ora, se você faz um exame, vai no médico, e você fala lá, o médico fala que seu colesterol está alto, sua pressão está alta. Mediu e tal. O que acontece? Você vai controlar a pressão. Você vai... eu tenho que perder peso, eu não estou chamando de gordo, eu tenho que administrar melhor a minha saúde. Então você começa a se cuidar. Se você conhece, pecuarista, eu chego e falo assim, vamos fazer uma análise de solo? Vamos fazer da fazenda toda. Não, doutor. Vamos fazer só da área que eu vou formar. Não, vamos fazer da fazenda toda, porque você tem que saber como é que é a fertilidade na fazenda toda. E aí... coleta-se a amostra da fazenda toda, a gente faz. Você vai descobrir que tem lugar com fertilidade melhor, tem lugar com fertilidade pior. Aonde você tem fertilidade melhor, eu vou dar pressão do pastejo, que aguenta. Aonde a fertilidade é muito ruim, eu vou tomar cuidado ali. Eu começo a planejar, a fazer uma gestão de capim. Entendeu? Depois vem a calagem, depois vem o fósforo e aí vai seguindo. Nesse momento em que eu tenho toda essa reestruturação da minha propriedade, eu estou apto a passar com mais tranquilidade pelo período da seca? Sim. Ou eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Não, tem que fazer. Aí tem um pulo do gato. O que acontece? Quando você tem uma pastagem mais fértil, automaticamente sua pastagem vai produzir melhor na seca. Ela vai declinar mais lentamente
após o início da seca e vai rebrotar mais rapidamente após a seca. Isso tem a ver com o quê? Com enraizamento? Com enraizamento e tecido de reserva. Porém, dá para melhorar? Dá. Tem uma coisa que a gente chama de saúde de planta. Muito pejorativamente, tem gente que fala de adubação foliar. O que é a saúde de planta? Saúde de planta é você entender as necessidades que a planta tem para produzir mais raízes, para fazer mais fotossíntese, para ter mais tecido de reserva. Tem produtos específicos para isso? Tem. A gente tem hoje hormônios, que são hormônios naturais, mas eles são produzidos sinteticamente já no mercado, que é auxina, citocinina e gibberellina. São 3 hormônios que fazem a vida da planta. Nós temos produtos aminoácidos que mexem com a vida da planta. Por exemplo, aquela turma que vai para academia, eles antes de ir para academia, eles tomam uns preparados lá que o cara vai ficar mais bombado e tal, né? Tem a mesma coisa para a planta. A planta, quando ela planta, você está saindo do período das águas e vai entrar no período de seca, a planta precisa fazer raiz. Se você, sabendo disso, nos últimos 30 dias de chuva, você der esse produto para a planta vai fazer mais raiz e tecido de reserva. Sabe o que acontece? Ela entra no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, verde. Ela vai ficar um pouquinho mais amarelada, mas muito menos, com muito mais capacidade de produção. Mas ainda com capacidade de receber animais ali? Tranquilo. Vamos lá, outro pulo do gato. Nas águas, você produz 70% do volume de capim do ano. Na seca, 30%. O Brasil é tropical. Então, você tem essa diferença. Período das águas, período da seca. Então, você vai ter 70%. Ora, Alex, se você tem 70% da comida durante a época da chuva, você vai trabalhar com 70% do volume do ano. Você também respeita a gestão do capim. Perfeito. Então, o que acontece? Quando você vai saindo do período das águas, eu vou lá na fazenda, ou o pecuarista capacitado por mim, ele faz um levantamento da carga animal e fala assim, eu tenho que diminuir um pouco agora. Ele faz uma troca, ele pega o animal, ele mantém a quantidade de cabeças, mas ele diminui a quantidade de unidade animal. Ou seja, ele pega o animal pesado e manda para o frigorífico, vende. E ele compra, ou ele recebe da cria, animais que vão parir, animais bezerros. Demandam menos capim. Demandam menos capim. Então ele mantém o mesmo número de cabeças da fazenda, porém a quantidade de unidade animal dele cai. Só nisso, Alex, o cara já consegue um bom resultado. O pecuarista consegue. Quer ver outra forma, Alex? A integração lavoura-pecuária. Ele pega uma área da fazenda dele e faz uma lavoura de um sorgo, faz um milho, e aí agora a gente tem outros materiais híbridos, tá? Que você pode plantar e fazer uma boa silagem, e você guarda esse material. Você pode fazer feno, tá? E aí, o que acontece? Você vai usar esse material durante o período de seca. Você faz um semi-confinamento, ou pode até partir para um sistema mais arrojado, que seria um confinamento. O pecuarista, o confinamento é uma atividade assim, é de alto risco, confinamento. Tá? Mas o invernista, que é confinador, ele tem um tesouro na mão. Por quê? Porque se o confinamento dele der 0 de lucro, Alex, e ele salvar as pastagens dele, der descanso para a pastagem, ele está no lucro. Por que isso? Porque ele não estragou o pasto. Okay. Você entendeu? Então, existem várias
vários produtos hoje que você pode estimular, dar vitamina para a planta. Você estimula isso via foliar e você consegue um resultado melhor. Eu tenho muitas fazendas que eu aplico isso e eu consigo o resultado. Muito bom. Vamos agora entender um pouquinho, porque como você lembrou, a Embrapa disponibilizou variedades diferentes de gramíneas aí para o produtor. Como é que escolhe essa gramínea? O que ele tem que fazer? O que é o grande destaque hoje da pecuária brasileira? Bom, enfim, varia de região para região? Varia sim. O que acontece? Pecuarista quer o capim milagroso. O capim que vai aguentar mais boi, o capim que vai engordar mais o gado dele, o capim que vai aguentar terra ruim, ele quer o capim milagroso. Tá? Isso não existe. Tá? Então, o que acontece? Não existe, Alex, país no mundo que tenha uma quantidade de materiais como nós temos aqui no Brasil. Nós temos uma diversidade muito grande, a grande maioria deles foram lançados pela Embrapa, e são materiais que eles já têm um zoneamento na fazenda. Muito bem, quando o pecuarista pensa em trocar de capim, a primeira pergunta que ele tem que fazer é: como é que é a topografia da sua fazenda? Se a topografia for plana, qualquer capim vai bem. Mas se a topografia é acidentada, você tem que escolher um capim que proteja mais o solo. Tem esse capim? Tem esse capim. Segundo, como é que é a fertilidade do solo? Ela é boa ou ela é ruim? Tem gramíneas que são mais exigentes, medianamente exigentes e pouco exigentes. Então você vai ter que selecionar ali. A sua área, ela encharca na época da chuva ou não? Se ela não encharcar, qualquer capim você pode plantar. Mas se ela encharcar, criar lâmina de água, você tem que escolher um capim que tolere a água. Percebe que você, só com isso, você já começa a excluir um ou outro. Aí tem outro fator. Nunca, jamais faça mistura de capim. Jamais. Tá? Por quê? Porque o boi é seletivo. O boi escolhe o que ele vai comer. Se nós dois formos num churrasco, vai ter lá um colchão duro e vai ter uma picanha. O que nós vamos pegar primeiro, Alex? A picanha. A picanha. Óbvio. Nós somos seletivos. E o animal também, o bovino também é seletivo. Ele escolhe o capim mais gostoso, o capim que tá mais palatável, tem menos fibra. E o outro vai ficar para trás. Então sempre vai sobreviver o capim ruim, o capim menos exigente, a tranqueira e o filé, a picanha, vai desaparecer. Você não pode misturar no mesmo pasto. Você pode ter um pasto de um tipo de capim, outro pasto de outro capim. Agora, um rotacionado. Se você montar um rotacionado, ele tem que ser inteiro do mesmo tipo de capim. Não aceita mistura. Então, só com isso, você já começa a selecionar. Se você me perguntar quantas gramíneas eu tenho que ter numa fazenda, pelo menos, Alex, 3 capins diferentes. Por quê? Porque o boi tem diferentes eras. Então, para a cria, eu preciso de capim baixo, para o vaqueiro enxergar o bezerro longe. Na recria, eu preciso de volume, adolescente, come tudo. E na engorda, eu preciso de qualidade de capim. É pânico. Só aí eu tenho 3 tipos diferentes de capim. Então, fazenda boa é fazenda que tem vários tipos de capim. Tem o norte do Brasil, Alex, ele se acabou por causa de monocultura de braquiarão, você acredita? Né? Todo mundo apostando na mesma coisa. Todo mundo apostando, plantando braquiarão. Chovia muito, encharcava o solo. Era o filé para cigarrinha das pastagens. O que aconteceu? Quando o pecuarista começou a errar no manejo e começou a acabar a fertilidade, a cigarrinha foi dando pau, deu a cigarrinha da cana-de-açúcar
que saiu daqui de São Paulo e foi embora para lá na semente suja, e aí ela se instalou lá no Parazão e acabou com a pecuária lá. Hoje isso já está melhorando e estamos começando a entrar num equilíbrio. Você trouxe um outro tema para nossa discussão, pragas e doenças. Como é que é essa questão das pragas e doenças nas pastagens? Precisa ficar atento? É um problema hoje? Pode vir a ser um problema lá na frente? Já é um problema e eu vou alertar. Vai piorar. Ah, é? Vai piorar. Sabe por quê? Pelo seguinte, antigamente era só pastagem. Tinha pragas? Tinha. Mas eram poucas. A agricultura, ela trouxe uma série de pragas que também se adaptaram na pecuária. Então hoje nós temos pragas que nós não tínhamos antigamente e essas pragas estão causando um dano econômico muito grande. Nós estamos num ponto, Alex, que o que acontece? O pecuarista ele tem que estar permanentemente de olho na pastagem. Por exemplo, tem pecuarista que quando começa o período de chuva, ele não fica atento nas pastagens dele, que é justamente quando os ovos da cigarrinha começam a eclodir, começa a ter cigarrinha voando. Quando chega lá para janeiro, por aí ele começa a ver que o pasto dele está amarelando. Uhum. Já foi. Aí que ele vai acordar. Já foi, já se ferrou, já teve prejuízo, já estragou. Então, o que acontece? O pecuarista tem que ter o conhecimento, tem que ter a técnica de que começou o período de chuva, fica atento. Tem que ter um funcionário da fazenda que anda com os pastos olhando. Lavoura, você tem pragueiro. Eu fico imaginando como é que existe pastagem ainda com cupinzeiros daquele tamanho, né? Será que não viu começar ali? Amigo, sabe qual que é o problema? O problema é que o pecuarista acostuma com isso. Ele acha que é normal. Faz parte, né? Faz parte. Aí chega um Wagner Pires lá na fazenda dele e fala: sua fazenda tá imunda. Ele fica bravo. Sua fazenda tá horrível. Uma vez eu fui dar uma assistência numa fazenda pecuarista e antes disse: não, porque o senhor vai adorar a minha fazenda é maravilhosa, bem muito cuidada, boa, bem cuidada. E aí nós fomos entrando na fazenda e ele: a partir daqui já é minha fazenda, doutor. E eu fui olhando, né? Aí ele chegou numa hora e falou assim: esses aqui são meus melhores passos. Eu falei: para! Ele assustou, parou o carro. Eu falei: vamos embora. Aí ele falou: calma, tem mais coisa pra você. Eu falei: não, desculpa, eu não vou aguentar. Por quê? Ele não entendeu a brincadeira. Eu falei: você acabou de falar que esses aqui são os seus melhores passos. O que será dos passos piores? Eu não aguento. Ele começou a dar risada. Mas, professor, você acha isso aqui tá ruim? Eu falei: não, tá muito ruim. Mas, professor, olha a quantidade de capim que eu tenho. Eu falei: quantas cabeças cabe aqui? E aí vamos descer. E aí entrei para dentro do pasto. E aí ele, se for olhar por esse ponto, realmente. Então ele acostuma com porteira quebrada, ele acostuma com um boi estrumando dentro do açude, dentro do bebedouro, ele acostuma com coxo quebrado no chão, ele acostuma com o vaqueiro não colocar sal no coxo, ele acostuma com boi morto, morre um boi, fica lá a carcaça e o resto do boi começa com um pedaço de osso, lambendo o osso porque está com deficiência de cálcio. Ele acostuma com erosão, tudo essas coisas. E que a pecuária moderna já não permite Não mais. permite. Hoje o que acontece? A margem de lucro do pecuarista, encolheu, né? Colheu desse tamanhozinho. A margem de lucro. Então, o que acontece? Você tem que produzir muito mais para você sobreviver na atividade. É isso que ele não entende. Dá para produzir? Dá. Dá para produzir. A média brasileira ainda é muito baixa. Muito baixa, Alex. Nós temos uma média de uma unidade animal por hectare. Uma unidade animal de 450 quilos. Uma cabeça de boi por hectare.
Eu chego numa fazenda, eu começo a arrumar a fazenda, essa fazenda vai de 2, vai para 4, de 4 vai para 6, aumenta fácil. Entendeu? Tem custo? Tem, mas O retorno aparece. o retorno aparece. Olha, Alex, veja bem, vamos fazer um raciocínio. Você tem 2 cabeças por hectare e seu gado ganhando 800 gramas cada um. Então você vai ter 1,6 kg de ganho por dia. Tá? Muito bem. Se eu tirar essa fazenda sua de 2 cabeças e passar para 4, teu gado vai poder de repente ganhar 500 gramas. Por que vai cair de 600 para 500? Porque vai ter mais competição. Sim. Tá? Muito bem. Então, 500. Ah, então é ruim. Não, não é ruim. Não, mas eu tinha 600 gramas e agora eu tenho 500. Só que se você vai contar, você vai ter 2 quilos, Alex, por hectare de carne. É essa conta que muitas vezes um gerente de fazenda, um pecuarista de fazenda não consegue fazer. Entendeu? 2 quilos por dia é muito mais do que 1,6 kg. Então, o que acontece? Isso sem falar que você vai caber mais gado na fazenda, você vai ter mais rebanho, vai ter mais cria, a fazenda vai girar mais depressa. E isso é um exemplo, que rapidinho você vai poder fazer aquelas 4 cabeças ganhar o mesmo 600 ou até mais. Então, o que acontece? O pecuarista tem que fazer conta. O pecuarista não pesa gado. Tem que pesar pelo menos 4 vezes ao ano. Bom, Wagner, temos aí então uma discussão muito importante, que é a sobrevivência da pecuária brasileira. Como é que está isso hoje? O pessoal está entendendo? O pessoal está se modernizando? O que você está vendo? Quando você vai numa propriedade, aquele pecuarista, ele estimula os vizinhos dele a fazer o mesmo? Ou os vizinhos dele vislumbram essa possibilidade de crescimento que ele teve? O que você está achando dessa pecuária hoje? Veja bem, tem aqueles pecuaristas que ele tem uma visão diferenciada, ele tem ele enxerga um pouco além dos demais. Tem a ver com geração, não? Tem. Tá vendo demais, Alex. A troca. O pai ou morreu, ou tá idoso já. Eu tenho muitos clientes que o pecuarista já ficou idoso e já não tem mais condição de fazer mais nada na fazenda, de fazer a gestão da fazenda. Ele só vai para passear. E os filhos assumiram. Tá? Quando o pecuarista prepara o filho ou a filha, um genro, prepara uma pessoa para fazer sucessão do negócio dele, isso é ótimo, fácil, né? É mais fácil. Mas tem pecuarista que não prepara. Então aí só tem uma saída: ele vender a fazenda. Tá? E aí quem compra? Normalmente compra uma pessoa nova. Nós tivemos uma fase, há uns 10 anos atrás, que o agronegócio virou a vedete. E aí o cara era dono de uma indústria, era dono de uma loja, de um comércio, era médico, era dentista, advogado, e ele porque queria entrar na atividade. Muita gente entrou com a cabeça aberta, contratou logo de cara um consultor e esse cara conduziu a fazenda no modo certo. Ele veio com a cabeça zerada, entendeu? Um computador com a memória limpa, e ele se tornou uma máquina de produção. Mas teve muitos que começaram a querer fazer do jeito mais econômico, começaram a escutar os vizinhos e também não deram certo. E saíram da atividade, rapidinho. Não tinha tanta paixão, venderam já a fazenda. Então nós estamos tendo uma renovação muito grande. Fazendas aonde você consegue trabalhar com agricultura e pecuária, o valor da fazenda disparou.
disparou no Brasil. E fora que, como atividade profissional, você dilui o risco, né? Com certeza. A integração foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida da pecuária brasileira. Ela ajudou como ferramenta para você ir arrumando a fertilidade do solo, arrumando o solo da fazenda, arrumando a fazenda e ter uma segunda receita. Então, eu tenho muitas fazendas que reduziram a área de pastagem em 50%, até mais. E mantiveram aquela quantidade de gado que tinha e 1/3 de terra. De que forma? Fazenda igual à agricultura. Então, hoje, tem muita gente enfronhada nisso. E o que acontece? Aonde a agricultura entra, ela não sai mais. Uhum. Não sai mais. O que acontece? Quanto mais vale a terra do pecuarista, mais difícil é dele tocar a atividade. Por quê? Porque a pecuária, Alex, ela é uma atividade de uma lucratividade mais baixa. Você tem que ser muito competente para competir com a agricultura. Então, o que acontece? Quando você tem a terra cara, você tem que produzir, você tem que ser bom naquilo. Se você toca a fazenda é uma região amorrada, uma região mais difícil, a terra lá é mais barata, você vai ter lucro lá naquela atividade. Teve um pecuarista que visitou a gente aqui no Notícias Agrícolas recentemente e ele falou dessa necessidade da integração. Só que ele assumiu, eu não sou da agricultura, eu não sei fazer agricultura. Então, ele meio que terceirizou a área da agricultura e intensificou o trabalho dele com o que ele recebe da agricultura na pecuária. Na pecuária. E o que às vezes acontece? Acontece que tem gente que ele está mexendo com a agricultura, com a pecuária, ele está de olho no que está fazendo na agricultura. Uhum. Então, abriu novos horizontes para o pecuarista. O pecuarista, ele não mexe com a agricultura, mas ele aprendeu que se ele jogar um calcário, ele corrigir a acidez do solo, melhora o pasto dele. Se ele jogar um pouco de fósforo lá, melhora o pasto, vai melhorar a qualidade da pastagem na seca. Se ele jogar na entrada das águas um nitrogênio, ele faz o capim crescer mais. Então aí vai. Ô Wagner, a gente contou tudo isso porque você é um cara que tem a prática, tem a experiência, enfim, e tem ajudado muitos produtores a melhorar essa condição de produção da atividade. Aonde a gente pode chegar? O que dá para acontecer com o Brasil, a pecuária brasileira, a partir do momento dessa conscientização e dessa adoção de práticas, né, que realmente renovem aí a nossa pecuária? Olha, Alex, nós já tivemos fases muito, muito ruins na pecuária. Por exemplo, lá atrás a gente tinha problema da fitosa. Você lembra disso? Opa. Hoje ainda existe, mas ela já praticamente está erradicada no Brasil. Agora, tem uma coisa que nós não vamos conseguir tão cedo nos ver livre dela, que é a pressão ambiental. A pressão ambiental é um problema seríssimo na pecuária brasileira. Tá? Por quê? Porque boa parte das fazendas ainda não fizeram a lição, não regularizaram as suas fazendas. Não fez um GEL, não fez um CAR, e isso está pegando. Uhum. Tá? Está pegando. A gente tem visto aí agora, no atual governo, uma pressão muito grande do IBAMA, multando e autuando e tirando gente de terra que era terra indígena. Então, nós temos problemas sérios ainda. Por exemplo, tem regiões do Brasil que a gente tem uma quantidade enorme ainda de fazendas sem documento. Por exemplo, Rondônia. Sim. Rondônia a gente vê muita fazenda boa, que o cara não tem o documento. E aí isso vai dar trabalho para ele na legalização. Então esse é um ponto crucial. Mas tem um outro problema, que é
a pressão das grandes potências. Os países europeus, eles têm uma ciumeira do Brasil. Por quê? Porque a gente consegue produzir a nossa arroba ser a mais barata do mundo. Mais barata do mundo. E antigamente, o brasileiro comia carne dura, carne de baixa qualidade. A nossa genética é a melhor do mundo. Então, o que acontece? O Brasil melhorou em termos de genética, melhorou em termos vem melhorando gradativamente em relação à área de pastagem, e a gente está está exportando carne hoje para o mundo todo. Então, isso faz as grandes potências olharem para o Brasil com um pouco de receio, porque eles vão tomar conta. E realmente, vamos tomar conta. Vamos tomar conta. Agora, a pressão ambiental vai ser muito grande. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que reverter. O problema é que aqui no Brasil, coisas ruins, todo mundo fala no WhatsApp. Mas coisa boa, pouca gente fica sabendo. Então, o que acontece? Eu não vejo vídeos de boas fazendas circulando em rede social, mostrando resultado, mostrando o trabalho. Um pecuarista, ele fica quieto, ele não fala para os outros. Então, o que acontece? O mundo precisa saber que nós estamos fazendo uma pecuária sustentável. A nossa pecuária ainda tem muito que melhorar, mas nós já caminhamos bastante. E a hora que o mundo começar a entender isso, vai relaxar um pouco a pressão em cima da gente. Então, eu acho que o que está faltando. Outra coisa, Alex, a pecuária ela é sazonal. Uhum. Existe a época de alta e existe a época de baixa. Ciclo pecuário. O Alex, eu choro, às vezes, quando o preço está subindo, meu telefone não para de tocar. Aí o pecuarista me liga e fala assim: seu Wagner, eu queria que o senhor viesse aqui na minha fazenda, que eu quero produzir mais. Eu falo, mais um. E lá vou eu na fazenda do cara. Aí o que acontece? Chega lá, a fazenda tá toda bagunçada e ele quer porque quer ganhar dinheiro, porque o preço tá bombando. Com que coisa que você arruma a fazenda em 5 anos? Uhum. Você precisa de mais tempo para arrumar. E aí o que acontece? O preço vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega uma hora que ele começa a descer. A hora que começa a descer, o cara fala assim: para tudo. O mar não tá para peixe, não. O investimento para. Ele suspende tudo. Ele todo suspende aquele ganho em produtividade que tinha, ele suspende adubação, ele suspende tudo. Sabe o que acontece? A fazenda volta para trás. Então, é essa visão. O dia que o pecuarista tiver uma visão de curto, médio e longo prazo, aí a coisa vai começar a mudar. Não sei se eu vou ver isso. Eu não sei se isso acontece a curto prazo. Mas está acontecendo. Está começando a mudar, está começando a melhorar. Eu não sei vamos ver se eu vou ter saúde para aguentar. Wagner Pires, meu caro, foi muito bom conversar contigo, foi muito bom entender um pouquinho mais da pecuária brasileira e principalmente desse componente fundamental para a nossa pecuária aqui no Brasil, que é a pastagem. E de entender que pastagem é muito mais do que um capim ali disponível para o gado. Exige planejamento, exige atenção, exige escolha, enfim, precisa... de fato, uma dedicação ali para que os resultados apareçam. E você é esse cara que está aí hoje mostrando para o Brasil que é possível fazer uma pecuária sustentável a partir de um bom pasto, a partir de um planejamento bem feito. Ok. Obrigado. Alex, olha, eu que agradeço o convite. Nós estamos pertinho aqui, que eu moro em Indaiatuba, tá? Estamos vizinhos. Quando você quiser, pode me chamar. A agenda da gente é corrida, mas a gente sempre vai achar um tempinho aí para marcar e vir aqui conversar com você. Foi um prazer estar
estar com você. Eu sei que esse podcast vai ecoar aí, muita gente vai assistir, vai ouvir, e quem sabe a gente começa a mudar a realidade de quem está assistindo aqui agora e vai pensar, tenho que fazer a fazenda como uma agricultura. É a nossa intenção poder espalhar esse conhecimento que você está gerando aí junto aos pecuaristas e que mais pecuaristas possam contar com o Wagner Pires aí na sua produção. Obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho e vamos em frente. É isso aí. Muito bem, dessa forma encerramos mais um podcast NA para você que está querendo aprender, para você que está querendo melhorar a eficiência aí na sua fazenda. Wagner Pires é o nome, tá bom? Grande abraço, até a próxima.